Por que os homens somem depois de conseguir o que querem? Esse é um dos temas mais discutidos quando o assunto é relacionamento moderno. Muitas pessoas já passaram por isso. O início é intenso, a atenção é constante, há interesse, promessas e conexão emocional aparente. Mas, depois de um tempo, especialmente depois de conseguir o que parecia ser o objetivo da relação, o homem se afasta, esfria ou simplesmente desaparece. Mas por que isso acontece? A resposta não é única, nem simples. Não se trata de todos os homens são assim, mas de padrões de comportamento que podem surgir por fatores emocionais, psicológicos e até sociais. Um dos motivos mais comuns está na diferença entre interesse e conquista. Em muitos casos, o início de uma relação é movido pelo desafio. O homem pode estar mais focado na conquista do que na construção de algo sólido. Quando ele sente que já alcançou o que queria, seja atenção, validação, intimidade emocional ou física, o impulso inicial diminui. Isso não significa necessariamente que ele estava fingindo, mas que o interesse dele era mais baseado na fase de novidade do que em um vínculo profundo. Outro ponto importante é a imaturidade emocional. Muitos homens não foram ensinados a lidar com sentimentos de forma saudável e contínua. Eles aprendem a buscar, conquistar e ganhar, mas não necessariamente a sustentar um relacionamento com profundidade emocional. Assim, quando a relação exige mais presença, responsabilidade emocional e constância, alguns acabam se afastando por não saber lidar com esse nível de conexão. Também existe o fator da idealização versus realidade. No começo, tudo parece leve, excitante e perfeito. Com o tempo, surgem conversas mais profundas, expectativas, cobranças naturais e a rotina. Alguns homens não estão preparados para lidar com essa transição. Quando percebem que o relacionamento exige esforço real e não apenas momentos bons, podem interpretar isso como perda de liberdade ou de interesse. Outro comportamento comum é a falta de clareza sobre o que ele realmente quer. Existem homens que entram em relações sem saber se querem algo sério ou casual. Eles seguem o fluxo, se envolvem até onde é confortável e, quando percebem que a relação está caminhando para algo mais sério do que eles desejam naquele momento, se afastam. Esse afastamento não acontece necessariamente por maldade, mas por falta de alinhamento interno. Além disso, há a questão da validação emocional e ego. Em alguns casos, o interesse inicial está ligado mais à necessidade de se sentir desejado do que à construção de um vínculo afetivo. Quando essa validação é obtida, quando ele sente que foi aceito, desejado ou admirado, o impulso de continuar diminuir pode acontecer, especialmente se não houver uma conexão mais profunda sustentando a relação. Também não podemos ignorar o papel da dinâmica da reciprocidade. Relações precisam de equilíbrio. Quando uma pessoa investe muito mais emocionalmente do que a outra, isso pode gerar distanciamento. Em alguns casos, o homem se afasta porque não sente o mesmo nível de envolvimento ou porque percebe que não há uma construção mútua. Outro ponto relevante é a fuga de responsabilidade emocional. Relações mais sérias exigem presença, comunicação, empatia e compromisso. Para alguns homens, isso pode ser percebido como pressão ou perda de autonomia, especialmente se eles não estão preparados para essa fase da vida. Então, ao invés de enfrentar, eles escolhem se afastar. Mas é importante deixar algo claro: nem todo homem some depois de conseguir o que quer. Existem muitos que permanecem, constroem e valorizam o vínculo emocional de forma consistente. O problema não é o gênero em si, mas a combinação de maturidade emocional, expectativas desalinhadas e a forma como cada pessoa lida com intimidade e compromisso. No fim das contas, quando alguém se afasta depois de uma fase intensa, isso também revela algo importante. Talvez não houvesse uma base sólida o suficiente para sustentar a continuidade. Relações verdadeiras não dependem apenas da conquista inicial, mas da capacidade de permanecer quando o entusiasmo dá lugar à realidade. E entender isso não deve gerar desconfiança generalizada, mas sim consciência. Porque mais importante do que perguntar por que ele sumiu, é refletir: havia construção real ou apenas intensidade momentânea?